O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, reiniciamos o estudo, trazendo então a introdução do Evangelho, para que possamos, entendendo o contexto, no momento em que Jesus aqui esteve, entender também a sequência do Evangelho. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, lembramos sempre a todos e todas que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diversos trabalhos de domingo a domingo. Nós temos as palestras doutrinárias, nós temos o Evangelho no domingo, o ciclo de paz, a evangelização, nós temos os passes durante toda a semana, nós temos o SEAV. Então, é só entrar na página do Facebook e que vocês encontram lá todo o nossos trabalhos e as nossas atividades. Queremos também, então, trazer para vocês que a semana que vem, no dia 30 de novembro, no sábado, nós teremos, então, o nosso Bazar Solidário. É importante, nós estamos colocando na tela para aqueles que estão nos assistindo em casa, o Bazar Solidário, então, no dia 30 de novembro, das 9 da manhã às 17 horas. Nós convidamos a todos e a todas que venham, que participem, aqueles que costumam vir, que tragam mais gente, que contribuam. É um trabalho belíssimo, é um momento não só de lazer, mas também de confraternização. E, acima de tudo, uma forma de auxiliar a casa que tantas bênçãos nos trazem. Então, assim, tem aí, como vocês estão vendo em casa, eu vou ler para os presentes aqui. Se eu quiser somente vir participar, também é possível, né? É bom, mas também, se quiser fazer alguma contribuição, no sentido de trazer aquelas roupas que a gente já não usa mais, né? Ou tá lá em boas condições, bijuterias, livros novos e usados da doutrina espírita, mudas de plantas, artesanato, alimentação, dentre outras coisas que a gente queira trazer para compor este bazar solidário, como diz o nome, né? Ele é um bazar solidário. Então, será importante para o sucesso do nosso evento, que possamos todos nós participar deste momento. Então, agora sim, vamos para o início do nosso trabalho. Escolhemos, então, a leitura do prefácio que abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma mensagem belíssima de O Espírito de Verdade, e que nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Façamos a nossa prece. Após esta mensagem belíssima do Espírito de Verdade, desta pleiade de Espíritos que trouxeram até nós este Consolador prometido, essa doutrina que abre novos caminhos, novos horizontes para nós espíritos imortais, mostrando-nos a realidade da vida eterna, a nossa essência espiritual, a bondade divina, a justiça e a misericórdia que nos possibilita este processo pedagógico da reencarnação, aonde aqui, Senhor, nos encontramos neste momento, na carne, para aprender, para progredir, para alicerçar o nosso futuro espiritual. Auxilia-nos, Senhor,
Auxilia-nos a crescermos, auxilia-nos a sermos mais empáticos, mais amorosos, mais fraternos uns com os outros, a vibrar, como diz aqui, a pleiade de espíritos, que em uma só voz possamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, pedindo a paz no mundo, a tranquilidade e a fraternidade. Que nos momentos que aqui estivermos, Senhor, possamos receber as bênçãos do mais alto, se estendendo a todos aqueles irmãos e irmãs que nos assistem na forma virtual, para que recebam também os benefícios deste momento, desta claridade que se faz presente em nossos corações, e que possamos, atentos e atentas à explanação desta manhã, entendermos um pouco mais a mensagem e o contexto de Jesus quando aqui esteve conosco em carne. Obrigada, Senhor, por estes momentos e damos por iniciada a nossa manhã de estudo. Que assim seja. Hoje, então, nós temos a grata satisfação de receber a nossa companheira Ana Lúcia Boécio, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na divulgação e no estudo da doutrina dos Espíritos. Com a palavra, a nossa companheira. Hoje, quando eu cheguei aqui de manhã cedo, eu estava conversando com uma irmã que estava aqui, e eu disse, esta casa é um hospital. E ela é. Porque às vezes nós temos padrões mentais doentios, tão arraigados, que nós precisamos de verdadeiras cirurgias na nossa alma. Mas depois eu fiquei sentada aqui pensando e eu lembrei que não é só o hospital. É também pronto-socorro, para aqueles momentos de emergência, onde todos nós entramos aqui e ninguém nos pergunta de onde a gente vem, ninguém nos pergunta se nós somos espíritas, se nós somos cultos ou incultos, ricos ou pobres. Esta casa, além de hospital e pronto-socorro, ela também funciona como clínica de tratamento regular para aqueles que gostam ou que precisam, não é? Regularmente estar aqui. Funciona como casa de acolhimento. Funciona também como escola. Não apenas concretamente, porque temos grupos de estudo, mas porque ao adentrarmos esta casa, nós estamos entrando numa frequência energética diferente. E isso já é um ensinamento para nós, que nos mostra que as coisas não são sempre iguais em todos os lugares e com todas as pessoas. E para muitos de nós, ela também tem cursos de recuperação, como nas escolas, pelo menos antigamente, não é? Quando a gente terminava o ano e a gente não estava muito bem numa matéria, a gente era chamado a fazer 1 mês, 2 meses de aulas extras para recuperar os conteúdos que a gente não entendeu. E, de certa forma, esta casa também oferece aulas de recuperação para a nossa alma. E, na verdade, é sobre isso que fala o tema da manhã de hoje, que nos caiu, que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando me chamaram e disseram, olha, é a introdução, eu confesso que eu respirei um pouquinho, né? Eu disse, tudo bem, vamos estudar a introdução. E, para uma surpresa que já é muito recorrente, cada vez que a gente volta para um texto, para um capítulo, parece que nós estamos sempre lendo pela primeira vez. E esta foi a experiência para mim, e eu espero que de alguma forma seja para vocês também, que já leram a introdução, que foi uma verdadeira descoberta. O campo, a abrangência da visão de Allan Kardec, ela é imensa.
E para aqueles que não sabem quem foi Kardec, ele não inventou nada disso. E, aliás, ele faz questão, ao longo de toda a introdução, em especial, de deixar muito claro, de enfatizar que a doutrina espírita, ela não é de um homem. Mas o que eu gostaria de lembrar é que a doutrina espírita, ela nasce a partir de um fenômeno que estava acontecendo na Europa toda e também nos Estados Unidos, que eram as mesas mediúnicas, que eles chamavam de mesas falantes. E isso estava acontecendo tanto no mundo todo, que chegou a virar moda e atividade de diversão nas festas e reuniões de amigos. Kardec, na verdade, era um cientista humano, da área de humanas. Ele era um grande pedagogo, um grande estudioso, um grande intelectual, muito respeitado na França naquela época. Estamos falando de metade do século XIX, 1840, 1850 e poucos. E ele, na verdade, foi um dos últimos a se interessar por isso. Porque quando ele se deu conta que era algo que estava acontecendo no mundo inteiro, que estava virando até mesmo um fenômeno de diversão para as pessoas, ele resolveu, como cientista, investigar o que estava acontecendo. E foi aí que ele começou a adentrar neste mundo. E na introdução, ele vai trazer esse aspecto. Ela, na verdade, está dividida em 4 partes. E a primeira vai falar do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esta parte, principalmente para muitos de nós que temos uma tendência a não ler o índice dos livros, a gente não lê o prefácio, às vezes a gente não lê a introdução, a gente pensa assim, eu vou direto para o que importa. Mas, na verdade, quando ele nos fala sobre o objetivo desta doutrina, e ele começa nos explicando que os 4 evangelhos, porque a doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está baseado no Novo Testamento, que são os 4 evangelhos dos apóstolos. E nos 4 evangelhos, as múltiplas religiões cristãs, elas têm alguns aspectos que são focados. O primeiro são os atos da vida do Cristo. O segundo vão tratar dos milagres do Cristo. Tem uma outra parte muito enfatizada nos evangelhos em geral, que são dogmas e que serviram de sustentação para a constituição de muitas religiões. E o último aspecto dos evangelhos são as leis morais. E Kardec, então, nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está calcado nessa última parte das lições do Cristo, que são as leis morais. E ele diz uma outra coisa muito importante, e que nós sabemos, se algum de nós, todos nós que de alguma forma já lemos a Bíblia, nós sabemos que tem muitas passagens que são de muito difícil compreensão, muito difícil entendimento. Não só pelas metáforas, pelas linguagens figuradas, mas porque ao longo desses 2000 anos, ela foi muito traduzida, adaptada, modificada de acordo com os interesses de cada grupo. E com isso, a essência do seu conhecimento, do ensinamento, acaba se perdendo. E ele então nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo tem por grande objetivo tornar acessível os ensinamentos do Cristo a todas as pessoas. E é por isso que o Evangelho se divide em 3 grandes partes, cada capítulo.
nós temos uma passagem que é uma citação dos testamentos. Depois nós temos um comentário de Kardec. E no final nós temos um outro item, um outro tópico, que são as instruções dos espíritos referentes àquela passagem especificamente. Ele nos diz uma outra coisa importante. O Evangelho segundo o Espiritismo não segue cronologia dos evangelhos regulares. E aqui nós temos uma questão muito importante, se nós nos atemos ao fato de que o Evangelho, o nosso Evangelho, ele está voltado para as leis morais, não moralistas. É muito importante lembrar que existe uma diferença entre moral e moralismo. O moralismo é um exacerbamento, é um exagero, é um enrijecimento da lei moral, e que, em geral, leva a alguma forma de crueldade para com o outro. Não é disso que Jesus falava e não é disto que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós estamos falando de lei moral, nós estamos falando, na verdade, de a vida de cada um de nós. O porquê nascemos. Afinal, o que eu tenho que fazer realmente na minha vida? Essa é uma crise que algumas pessoas costumam dizer que é crise de adolescente, mas não é verdade. Se nós estamos atentos à nossa própria vida, chega um momento em que nós nos damos conta, eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Porque eu estou vivendo algum tipo de crise, e essa crise sempre é moral. Porque quando eu não respeito a mim mesma, eu estou ferindo uma lei moral. Quando me falta fé, e eu acho que eu não vou exagerar se eu disser que todos nós temos momentos em que nos faltam a fé, eu estou ferindo uma lei moral que me fala de um Deus supremo, absoluto, que é a essência de tudo, e que no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, o que é Deus? Os Espíritos respondem, podemos dar algumas características, mas a linguagem dos humanos não é suficiente para dar o sentido profundo do que realmente seja Deus. Mas nós conseguimos compreender que Deus é amor, na visão espírita. E toda a lei moral do Cristo, ela está abaixo da lei de amor. Então, todas as vezes que alguém, em nome de Deus ou em nome de Jesus, age cruelmente, e às vezes a crueldade vem numa palavra. Essa pessoa não está falando verdadeiramente em nome de Deus. Nós não estamos falando em nome de Deus. Porque a lei moral suprema, segundo a doutrina espírita, e segundo a doutrina espírita significa segundo os milhares de espíritos que se comunicaram no mundo todo para constituir o corpus teórico da doutrina. E esse é um aspecto muito importante que Kardec vai nos trazer. A lei moral suprema é a lei do amor. É a lei da misericórdia. E aí, todos nós, eu acho, em algum momento, a cada etapa, em um ciclo da nossa vida, a verdade é que a gente volta para a mesma pergunta. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo? Eu estou cuidando bem da minha vida? Qual é o caminho? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. E não é uma vez na vida. Acredito que todos nós,
em algum momento, nós temos que nos perguntar de novo, afinal, qual é o meu caminho? E Kardec nos coloca, e ele nos convida para nós irmos, antes do prefácio, no índice, e que vale a pena o convite. Leiam o índice. Só o título de cada capítulo, que, como eu disse, não foi organizado cronologicamente. Foi organizado a partir da orientação dos espíritos e o fato de que Kardec era um grande educador, um grande pedagogo, tinha muita metodologia, muito método. E aí nós chegamos no capítulo 1, que vai nos dizer: não vim destruir a lei. E no capítulo 2, ele vai nos dizer: meu reino não é deste mundo. Primeiro, eu não vim destruir a lei. Depois é preciso compreender que o reino de que Cristo veio nos ensinar não era deste mundo ainda. Ele veio inaugurar uma nova era da nossa evolução espiritual, moral. E ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, nos dizendo: este reino ainda não se estabeleceu aqui plenamente, mas existem muitas moradas na casa do Pai, já introduzindo o princípio da reencarnação, da oportunidade sagrada de começar de novo. E ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí os espíritas vão dizer: na próxima encarnação, então. A gente às vezes faz uma negociação que na próxima eu resolvo isso. Mas nós temos que lembrar, e aí eu vou citar o trabalho de sexta-feira, que tinha por título uma frase muito famosa de Kardec, que é: nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, esta é a lei. E nós temos que nascer de novo todos os dias, o que é um grande exercício para cada um de nós. É um grande exercício. Porque o corpo nasce todos os dias, o planeta nasce todos os dias, e nós, a nossa moral, leia-se a nossa alma, a nossa consciência, o nosso nível de entendimento sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. Precisamos nascer todos os dias. E ele continua dizendo, primeiro ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas e se eu não conseguir nascer de novo? Ou se eu não tenho conseguido nascer de novo? Se eu sofro de uma doença, se eu sofro de algum tipo de vício moral, físico, eu preciso nascer de novo. Eu só me curo quando eu nasço de novo. E se eu não consigo? Se eu não consigo, ele nos diz aqui, não precisa se desesperar ou se autopunir. Por quê? Porque no capítulo 5, nós temos justamente: bem-aventurados os aflitos. E nós temos essa passagem belíssima do Cristo, que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não conseguiu fazer tudo o que tu planejava fazer? Não conseguiu fazer todas as transformações na tua vida que tu já sabias que tinhas que fazer? Não conseguiu ainda perdoar? Acolhe o teu momento. Talvez a gente tenha que dizer sim honestamente: agora eu não estou conseguindo, mas eu tenho um caminho, que é vir aqui para o Evangelho, capítulo 5, segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos. Vinde a mim, todos.
que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque quando nós estamos vivendo, por exemplo, uma situação de perdão, precisamos perdoar, ou precisamos pedir perdão, nós ficamos profundamente sobrecarregados. Nós sentimos um peso até mesmo físico, por não conseguir perdoar. E aí eu já sou oficialmente uma cristã, e isso faz com que eu, muitas vezes, ao invés de ir ao capítulo 5º, ir ao Cristo e dizer, estou aflita e estou sobrecarregada, muitas vezes eu vou me jogar numa condição de autopunição que me impede de seguir adiante. Joana de Ângeles tem uma passagem, um dos livrinhos dela, magnífica. Foi uma das leituras que mais me impactou, que é perdoa-te. Nós temos uma tendência a jogar a crueldade humana para Deus. E aí nós não perdoamos o outro e igualmente não perdoamos a nós mesmas. E ela nos diz, perdoa-te. Olha para ti mesmo, olha para o teu erro, se tu cometeste um erro, o teu arrependimento, a tua ignorância. Reconhece, porque reconhecer é diferente de ter uma atitude moralista. É reconhecer, eu sou imperfeita. Eu tenho limitações, muitas ainda. Eu reconheço, eu aceito e eu acolho. E quando eu faço isso, eu me coloco no caminho para pedir socorro e para tomar novas atitudes daqui para frente, aos poucos. Aos poucos. E aí nós seguimos adiante. Depois dos aflitos, o que tem? O Cristo Consolador. Cristo inaugurou o amor no planeta. As pessoas não conheciam a palavra amor. Elas não conheciam, nós, 2000 anos atrás, não conhecíamos a palavra amor. E se nós não temos uma palavra, no nosso nível evolutivo, nós não temos consciência. As palavras expressam a nossa consciência. O amor é muito jovem no nosso planeta. E ele nos diz, eu sou o Consolador. Está precisando de consolo? Está te sentindo cansado, sobrecarregado? Venha ao Evangelho. Ao Evangelho. E Kardec coloca no objetivo, ele deverá ser compreensível e acessível para todas as pessoas. Qualquer pessoa deverá ter condições de abrir o Evangelho, ler e depreender alguma informação, alguma mensagem. Esse é o grande objetivo. Abrir, permitir que os ensinamentos do Cristo saíssem, não é, dos seus casulos ideológicos e chegassem para qualquer pessoa. Por isso, nunca numa casa espírita, ninguém vai perguntar se tu tem religião, se tu é espírita e qual é a tua religião, para poder entrar. Qualquer um deve ser bem-vindo, porque esse é o objetivo da doutrina. E quem não precisa de consolo? Quem não tem aqueles dias que está se sentindo só, se sentindo cansado, sem a energia suficiente para tomar atitudes que muitas vezes nós sabemos que temos que tomar? Capítulo 6, o Cristo Consolador. Depois, ele nos lembra, mas para nós irmos buscar ajuda se estamos aflitos, para nós buscarmos consolo, nós precisamos ser bem-aventurados os pobres de espírito. Precisamos de humildade.
porque muitas vezes nós não buscamos ajuda por orgulho. E ele nos diz, para ser acalmado, para ser consolado, é preciso humildade. Primeiro, de reconhecer as próprias limitações, as próprias falhas, mas também de reconhecer que sim, precisamos de ajuda. E ele vai nos dizer então, bem-aventurados os que têm puro coração. Humildade e pureza de coração é o nosso grande exercício a cada encarnação. E depois disso, precisamos apaziguar as nossas raivas, apaziguar as nossas iras, as nossas revoltas, apaziguar as nossas mágoas. E ele vai nos dizer, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aquela passagem famosa do oferecer a outra face ao outro, e que muitas pessoas interpretam como permitir que o outro nos ofenda, nos agrida. Não é isso que o Cristo estava dizendo. O que o Cristo estava dizendo é que se o outro está vindo a mim doente, porque se eu estou tomada de raiva, de ira, eu estou doente. Então, se o outro vem a mim nessas condições, o convite é oferecer a outra face. Qual é a outra face da loucura da raiva? A paz, o equilíbrio emocional. Quantas tragédias são evitadas porque um dos lados não revida? Isso é oferecer a outra face. E ele vai nos dizer, então, bem-aventurados que são misericordiosos, porque depois que eu me torno humilde, depois que eu me torno pacífica, depois que eu começo a purificar o meu coração dessas dores todas, porque raiva é dor, eu sou capaz de me tornar misericordiosa. Eu vou aprender, eu vou ter condições na minha consciência de perdoar o outro, de compreender o outro. E aí, nós vamos para a próxima etapa do processo. Comecei a me tornar mais misericordiosa, agora eu consigo ter condições de amar os meus inimigos. E como Kardec nos explica, nós não podemos dirigir para o outro, que é um inimigo, que nós não podemos confiar, o mesmo sentimento que nós dedicamos a um amigo. Amar os inimigos não é amá-lo da mesma forma que nós amamos um inimigo, um amigo, porque ele mesmo nos diz, não é possível. São frequências energéticas completamente diferentes. Mas o amar o inimigo é ter consciência de que a consciência do outro está num ponto diferente. O que João dizia, eles não têm visto a Deus. Perdoai-os, eles não têm visto a Deus. É isso. É compreender e aceitar o momento do outro. E daí, ele segue nos dizendo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A modéstia. E depois ele nos diz, só depois, no capítulo 14, é que ele vai nos dizer, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Um grande aprendizado. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Chega um momento na vida que precisamos fazer escolhas. E lá no capítulo 17 ele vai nos dizer, sede perfeitos. E depois ele vem e nos diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o convite que se abre a todos. Alguns aceitam, outros não. E lá no 19, ele vai dizer, a fé transporta montanhas. Porque num certo ponto do nosso processo evolutivo, nós vamos precisar de mais fé. Para enfrentar os desafios e para abraçar certas tarefas.
Não é à toa que a fé transporta montanhas está quase no final do Evangelho, capítulo 19. Porque é uma grande conquista da consciência. E ele vai nos dizer, vai nos falar dos trabalhadores da última hora, que haverá falsos cristos e falsos profetas, não podemos ler e acreditar em tudo, todos. E lá, no capítulo 22, ele vai falar do amor conjugal, e que não separa o que Deus juntou. E o que Deus junta não é um rito, através de um rito, necessariamente, mas são almas que se amam e que se respeitam. E também não é por acaso que está lá no item 22. Por quê? Porque o amor é uma conquista muito profunda. E ele vai nos falar até o capítulo 28, onde ele vai trazer coletâneas de preces, e no capítulo 27, que é, na verdade, o último, pedi e obtereis, nos mostrando como é difícil para nós aprender a pedir para obter. Ao longo isso tudo na introdução, tá? É o item 1. O item 2 vai nos falar sobre a autoridade da doutrina espírita. E a autoridade da doutrina espírita, como eu comentei no início, ela vem justamente da sua universalidade. Todos os textos, todas as mensagens, elas só foram inseridas nas obras básicas depois que elas foram comparadas com todas as mensagens que estavam acontecendo no mundo e traziam exatamente o mesmo conteúdo. Essa é a garantia da universalidade dos ensinos da doutrina espírita. Porque foram mensagens que se repetiram através de médiuns diferentes, em lugares diferentes, países e continentes diferentes. E no item 3, ele vai nos falar sobre as notícias históricas. E aqui nós temos algumas informações que são bastante importantes. Eu vou confessar que foi a primeira vez que eu achei que era importante, porque eu me dei conta de um processo muito, muito forte, que o item 3, ele vai nos falar sobre os escribas, sobre os fariseus. Ele vai nos explicar quem são esses grupos que aparecem em muitas parábolas. Então, os escribas, como os publicanos, eram espécies de cobradores de impostos em geral, uma espécie de funcionário público da época, que atendiam os reis, sobretudo os reis de Judá, e a maioria deles não primava por uma conduta moral adequada. Então, eles eram abusivos, cobravam a mais, eram muitas vezes violentos, e eles são considerados, na cultura da época, como exemplo de pessoas de má vida. Tá? Inclusive os publicanos, que eram um tipo também de cobrador de impostos. Ele vai falar dos essênios e vai nos explicar que o grupo dos essênios é uma seita judia que foi fundada 150 anos antes do Cristo. E eles tinham muitas coisas em comum ao que o Cristo veio pregar. Eles acreditavam em Deus, num Deus único. Eles acreditavam na reencarnação. Eles ensinavam o amor a Deus e ao próximo. E ao contrário de outros grupos, como os saduceus, por exemplo, que eram muito famosos por serem pessoas muito materialistas, mundanas, não é? E que negavam a imortalidade. Eram diferentes também dos fariseus, que eram o que se chamava na época de doutores da lei.
Eles eram grandes intelectuais, eram bastante ortodoxos dos dogmas judeus, e eles ensinavam, e por isso tinham um status social muito elevado. E ele vem nos falar também dos nazarenos, que eram chamados os judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. João Batista, por exemplo, era nazareno, e eles tinham uma visão e uma conduta bastante ilibada, bastante cuidadosa, moral, amorosa, eram grupos muito pacíficos, tinham muitas coisas em comum com o Cristo. Ele vai falar dos saduceus, que também é uma seita muito antiga, que também eram figuras que não criam na imortalidade nem na ressurreição, se contrapunham muito a tudo que o cristianismo vem trazer depois. Ele vai falar dos samaritanos, que estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, mas tinham várias divisões e eram considerados os protestantes daquele tempo. Eles se opunham muito aos fariseus e saduceus. Ele vai falar da sinagoga, que eram grupos, lugares onde o Cristo muitas vezes pregou e que era diferente de um templo. Naquela época havia um único templo em Israel, que era o Templo de Salomão. Mas havia muitas sinagogas, que eram espaços onde as pessoas se reuniam para estudar e falar. E era nesses lugares, justamente, que o Cristo ia para pregar os seus ensinamentos. E ele fala dos terapeutas. Já havia os terapeutas. E eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Eram votados à contemplação e, vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. E eu não sei se vocês sabem que o Colégio de Alexandria, dos terapeutas de Alexandria, é um grupo que existe até hoje. Aqui no Brasil, inclusive, muito forte. E que é composto por psicólogos, terapeutas, que têm uma visão espiritualista da psicologia. Reencarnacionistas e que, inclusive, estudam os evangelhos arcaicos. Aquelas primeiras versões em aramaico, são grandes estudiosos do cristianismo. Existe. Não é fácil pertencer a esse grupo. Não é fácil. A gente tem que responder um grande questionário para nos deixarem assistir alguma coisa, porque é um grupo muito sério, de muito estudo, e que justamente vincula espiritualidade, cristianismo e psicologia e filosofia. E ele vai nos trazer, então, no último ponto, isso tudo na introdução que eu estou resumindo, no último ponto, ele vai nos trazer Sócrates, o grande filósofo grego, que foi condenado à morte por se posicionar contrariamente a uma série de práticas sociais e culturais que havia no mundo grego. Ele, inclusive, inaugura um arcabouço, eu diria assim, de conceitos que são a base da doutrina espírita e que Kardec vai justamente definir aqui na introdução Sócrates e Platão como os precursores da doutrina espírita. Sócrates vai nos falar do mundo das ideias. Ele diz: o mundo das ideias é o verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. O mundo da matéria é apenas uma imitação do mundo verdadeiro, da vida verdadeira, que é a vida dos espíritos. Sócrates não usava a palavra reencarnação, mas ele dizia que nós iríamos viver, sim, muitas vezes, e iríamos voltar muitas vezes. Sócrates era tão profundo já naquela época, nós estamos falando de 800, 500 antes de Cristo,
que ele já nos trazia ensinamentos que são muito profundos da doutrina espírita, que é os processos de desencarne, como nós nos encontramos no plano espiritual, e que varia de uma pessoa para outra. Essa ideia de que nós vamos morrer e vamos descansar eternamente, ou que vamos para uma nuvem e ficamos lá, não é essa a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita nos explica desde o processo de desligamento do corpo, muitas obras tratam disso, não apenas o Livro dos Espíritos, tem uma obra maravilhosa do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai falar muito sobre todo o nosso processo evolutivo. As obras de André Luiz trazem milhares de, não apenas explicação, mas milhares de exemplos sobre casos de desencarne, como cada um de nós chega no plano espiritual. Tudo isso Sócrates já tratava de uma forma um pouco mais genérica, mas ele já trazia essas ideias. E uma das questões pela qual ele foi profundamente condenado era o fato de que ele criticava os materialistas. E quando eu falo de materialista, eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando da maneira de viver, que era uma maneira totalmente mundana, vinculada exclusivamente à carne, à sensualidade, aos prazeres da comida, da bebida e por aí afora. E ele dizia, de que serve gastar tanto tempo com isso tudo, quando a verdade da vida não é essa? Já nos falando da vida espiritual. E qual foi o grande impacto que desta vez me deu a introdução pessoalmente? Foi que quando eu comecei a reler essa questão dos saduceus, dos nazarenos, dos essênios, e Kardec vai nos dizendo que é preciso ter consciência, que nada chega de repente. Quando a doutrina espírita se configurou no planeta, em 1857, na França, nós temos milhares de anos para trás em que essas ideias já vinham sendo trazidas ao mundo. Ele nos diz, todas as culturas da humanidade tiveram alguma forma de iniciação espiritual que tornou possível a chegada do Cristo 2000 anos atrás. Eu enfatizo muito os 2000 anos porque é muito pouco tempo. O planeta existe há bilhões de anos. E nós estamos aqui. E onde está a beleza da introdução que Kardec nos traz? Eu acelerei um pouquinho a leitura dos capítulos, porque só isso daria para se falar uma hora inteira. A ordem dos capítulos é exatamente a ordem da nossa evolução. E ela não é apenas numa única vida. É a ordem da nossa evolução desde o momento em que nós somos criados simples e ignorantes, até chegarmos ao estado pleno de consciência, que é a integração plena na energia do amor. São milhões de anos. Nós que estamos aqui, temos milhões de anos de vida. Então, por que isso é tão importante? Porque tem momentos em que a gente amplia um pouco a consciência e entra numa grande crise, do tipo, meu Deus, como eu perdi tempo. Quanta coisa eu fiz errada. E agora? Não tem jeito para mim. Vou ter que ir para o inferno eterno. Não. É isso que Kardec está nos mostrando. Ao construir esse índice, essa ordem cuidadosa dos capítulos do Evangelho, que são os ensinamentos do Cristo, ele está nos dizendo, a cada um o seu tempo. O nosso passo é único, porque temos um pé, uma perna e até um sapato
diferente. No inglês tem uma expressão que é muito bonita, que é assim, não estar nos sapatos do outro. Isso significa o quê? Que eu não estou no sapato do outro. Consequentemente, eu não sei o que é plenamente estar naquele lugar. Isso me ajuda a não julgar, porque eu não estou nos sapatos do outro. E o outro também não está nos meus. Então, se eu sou muito julgada e condenada, eu preciso me perguntar o que tem de verdade nisso, o que humildemente eu tenho a aprender com a fala do outro, mas eu também preciso lembrar que o outro não está nos meus sapatos. O outro não conhece as minhas dores mais profundas. O outro não conhece os meus medos. E talvez o outro também não saiba da minha fé. Como é a minha fé na minha vida? Mas uma coisa, o Espiritismo inteiro, e Kardec faz questão de enfatizar, inclusive aqui na introdução. Nós somos seres que estão fazendo uma longa caminhada. Cada encarnação é uma estação. Mas o convite, e que já começa com Sócrates, é: cuida de ti mesmo. Tem essa expressão, esse princípio, não é? Conhece-te a ti mesmo. Mesmo aqueles que nunca leram Sócrates conhecem essa expressão. Conhece-te a ti mesmo. Eu trouxe esse livro aqui de Michel Foucault. Ele é um sociólogo, filósofo, e esse livro é muito lindo. Se chama Hermenêutica da Alma, onde ele vai resgatar o pensamento de Sócrates, analisando a questão do sujeito e da verdade. E ele nos enfatiza, primeiro ele retoma o princípio de Sócrates. Ele diz: cuida de ti mesmo. E o cuidar de si mesmo não se restringe a cuidar do corpo. Pelo contrário, cuida da tua alma. Cuida das tuas emoções. Cuida dos teus anseios. Cuida. E qual o melhor caminho para cuidar de si mesmo? Ele vai nos dizer: o caminho para tu cuidares de ti mesmo é conhecer a ti mesmo. Esse é o caminho. Então, tudo que surgiu na segunda metade do século XX, o auge lá nos anos 70, 80, que a gente chamava de nova era, na verdade não tem nada de novo. Porque o cuidado de si já vem lá com o Sócrates. A psicologia, todas as linhas de psicologia que existem hoje, muitas, todas estão calcadas neste mesmo princípio filosófico: cuidar de si mesmo. E para cuidar, eu preciso me conhecer. E o Evangelho, se eu estiver em dúvida, se eu estiver vivendo aqueles momentos de nebulosa da alma, do coração, o que eu faço? Qual é meu próximo passo? O convite é: vai lá no índice. Lê o índice. A gente só começa a ler e diz: estou aqui. A gente enxerga rapidinho: estou aqui. Não estou conseguindo ser puro como uma criança. Não estou conseguindo ter o coração puro. Ou não estou conseguindo ter humildade suficiente para pedir ajuda. De qualquer forma, o capítulo 17, Sede Perfeitos, ele tem uma passagem ali dedicada a nós espíritas, que é sobre os bons espíritas. Então, a gente termina hoje lembrando a ideia principal dessa passagem, que é: os espíritas, como todo mundo, são imperfeitos. E a vida, Deus, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, não esperam que nós sejamos perfeitos. O que é esperado de nós é o nosso cuidado para com nós mesmos, sobretudo para com as nossas emoções.
Cuida das tuas emoções. E a melhor maneira de conhecer é entrar para dentro de si e se perguntar: o que eu estou realmente sentindo? Por que estou realmente sentindo isso? Isso é verdade? Os nossos melindres, qualquer coisa, nos olhou diferente, ixi, está contra mim. Não, eu tenho que parar e perguntar. Será que o outro realmente me viu? Talvez ele não me cumprimentou porque não me viu. Eu tenho que cogitar, lembrar que eu não estou nos sapatos do outro. Às vezes o outro está com um problema enorme. Então, o convite da doutrina espírita, dos sede perfeitos, dos bons espíritas, é simplesmente continua o teu caminho, cuidando de ti mesmo, conhecendo a ti mesmo e tratando das tuas emoções. A grandeza dessa introdução é imensa, mas fica um convite para que cada um possa, com tempo, com cuidado, olhar o índice. O índice é uma boa estratégia. E deixamos, então, para a nossa reflexão, que essa semana seja uma semana em que a gente consiga cuidar de si mesmo com mais amorosidade, com mais piedade, com mais misericórdia, com mais auto-perdão. Que a paz de Deus de Jesus fique com todos nós. O nosso profundo agradecimento à Ana pela explanação, pelas reflexões, e que sigamos o conselho dela, então, ali olhando o índice e tendo o Evangelho como a nossa referência. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo a oportunidade de aqui nos encontrarmos, as bênçãos recebidas, as orientações, o calor que recebemos do mundo maior, essas energias salutares. Que tenhamos uma semana de tranquilidade, levando para nós estas reflexões. E que possamos, Senhor, continuar atentos a nós mesmos e às necessidades das nossas mudanças, das nossas atitudes. Que, novamente dizemos, que tenhamos uma excelente semana e que possamos aqui nos encontrar no próximo domingo para a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. A todos um bom domingo e uma boa semana.